Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites, e uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre grandeza é que é a intolerância com o seu presente que vai construir o seu futuro, porque você é responsável por tudo aquilo que você permite, você é responsável por tudo aquilo que você tolera. O preparo, irmão, fala a respeito de alguém que olhou para o que está vivendo, olhou para o que Deus chamou para viver, e ele não aceita mais nada abaixo das suas promessas. O preparo para ser grande fala a respeito de temporadas em que a gente está em busca de um lugar que Deus nos prometeu, a gente está em busca de promessas que Deus nos confiou, a gente está em busca de lugares que Deus vai nos colocar, a gente está em busca de milagres que Deus disse que faria, irmão. O preparo é quando a gente não chegou ainda no lugar, mas a gente já caminha como se tivesse chegado. O preparo para quem está em Deus não significa esperar que Deus faça. O preparo para quem está em Deus é saber que Deus vai fazer, e por isso eu já caminho à altura, como se Ele já tivesse feito. Deus não vai nos colocar para assumir reinados enquanto não caminharmos como príncipes. Deus não vai nos colocar para liderar comunidades enquanto nós não liderarmos nas pequenas coisas. Deus não vai nos dar grandes recursos enquanto nós não formos fiéis nas pequenas porções. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O que é isso? É um tempo de preparo para ser grande. Por que nem todo mundo vive grandeza? Porque nem todo mundo é fiel no preparo. Deus dá pouco, eu sou infiel no pouco. Deus nunca confio muito. Deus me dá uma célula para liderar, eu lidero um GC, mas eu não consigo ver isso como algo grandioso. Eu acho que isso é muito pequeno para aquilo que eu poderia fazer. Eu tenho muito potencial, meus líderes não olham para mim, as pessoas não me notam, são só 20 pessoas. Então Deus olha para isso e fala: se você não se alegra com 20, você não está pronto para 20 mil. Eu lembro, irmão, que quando eu dizimava R$200, R$300, eu tinha uma alegria de poder pegar um envelope, colocar R$300. Para mim na época era uau, eu estou me desprendendo de R$300 para poder derramar isso. Jesus, meu coração é seu, eu estou aqui, ó, isso aqui é para provar que o dinheiro não me tem. Então Deus olha para isso e fala: ele está pronto para se desprender de 300, ele está pronto para se desprender de 3.000. E aí chegou o momento de me desprender de 3.000 e Deus fala: ele está pronto para se desprender de um pouco mais. É assim com recursos, é assim com talentos, é assim com situações, estações. Deus está sempre pronto para promover quem foi aprovado. Você só vai ser promovido no lugar onde você foi aprovado. E você só vai ser aprovado no lugar onde você foi testado. Só existe grandeza em quem viveu preparo, porque Deus nunca confia a meninos algo que Ele gostaria de entregar a homens. Você está comigo? Diga amém. Eu amo falar sobre preparo porque eu faço parte de uma geração ansiosa que ama queimar etapas. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Tem um apóstolo, o apóstolo Joel, e eu vi um Reels dele que eu achei maravilhoso. Ele disse: muitas pessoas na minha igreja perguntam: apóstolo, eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. E ele fala: isso agora é fácil. As pessoas me vêm preparando uma mensagem, liderando uma igreja próspera, chegando num bom carro, vivendo uma boa vida, tendo filhos bem criados, vivendo promessas na minha casa, vivendo um casamento saudável. E as pessoas olham para o que eu estou vivendo e elas pensam: eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. Mas ele disse: se você quer viver o que eu vivo, você não precisa fazer o que eu faço, você precisa fazer o que eu fiz. Você quer viver o que o pastor Márcio vive? Poder ter os netos assentados à mesa, poder transferir a liderança para um filho, poder ter uma igreja saudável, poder ver nações sendo tocadas, poder ver, depois de 50 anos, se jubilando e vendo os frutos do seu penoso trabalho. Você quer viver o que ele vive? A gente precisa fazer o que ele fez. Lagoinha foi marcado por estações em que o pastor Márcio raspava a cabeça, fazia votos, pregava descalço, andava em aeroportos descalço, fazendo votos. Deus, eu quero alcançar o teu coração, eu quero ser humilde, eu quero viver milagres, eu quero que a minha igreja viva um romper. Lagoinha já foi marcado por tantas e tantas e tantas estações, várias delas eu nunca ouvi falar, fiquei sabendo esses dias, que algumas décadas atrás, quando o pastor Márcio fez um voto,
pessoas começaram a se solidarizar e fazer votos com Deus também. E alguns barbeiros de Belo Horizonte começaram a ficar na frente da porta da igreja, porque as pessoas saíam dos cultos, faziam votos, raspavam a cabeça, e começou a mover de milagres e de avivamento, de busca e de fome. Então a gente olha para tudo que está acontecendo hoje e fala: é simples, é só fazer o que eles fazem. Não é tão simples. Você precisa fazer o que eles fizeram. Queremos viver o que Daniel viveu, precisamos fazer o que Daniel fez. Queremos viver o que Davi viveu, precisamos fazer o que Davi fez. Queremos viver o que José viveu, precisamos fazer o que José fez. Alguém está comigo? Diga amém. É durante o preparo que Deus separa meninos e homens. É durante o preparo que Deus testa as nossas motivações. Tem coisas que levam tempo porque precisam levar tempo. Porque o tempo, ele é tão poderoso, irmão. Ele não tem boca, mas ele fala. O tempo não tem mãos, mas ele move muitas coisas. Uma das coisas mais poderosas que o tempo faz é testar as nossas motivações. O tempo deixa claro se aquilo que a gente diz que deseja é só uma empolgação ou é um propósito de vida. Tem gente que começou a fazer algo para Deus e porque não foi visto parou. O tempo deixou claro que nunca foi para Deus. Tem gente que começou a fazer algo buscando a aprovação do seu líder, o seu líder nunca aprovou e ele parou de fazer. Está muito claro que nunca foi para Deus. O preparo, irmão, ele passa por momentos de invisibilidade. Você vai fazer coisas que ninguém vai ver. O preparo, ele passa por momentos de rejeição. Você vai fazer coisas que Deus pediu para fazer, mas nem todo mundo vai aprovar. O preparo, ele passa por momentos de escassez. Você não tem o que precisa, mas você vai precisar crer que Deus vai suprir o que falta. O preparo fala a respeito de tempos de retaliação. Porque para você falar de um Deus que protege, você vai precisar ter sido protegido quando alguém te perseguiu. O preparo vai te levar a lugares em que a sua alma vai desejar ficar ansiosa. Porque para falar da paz que excede todo entendimento, a gente vai precisar passar por estações em que a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. O preparo coloca todo homem em lugares em que só Deus pode fazer algo. E quando você vê Deus fazendo no futuro, quando novos gigantes se levantarem, quando ondas ainda mais altas vierem, você vai saber que o Deus que fez no passado vai fazer de novo. Por quê, André? Porque eu fui experimentado. Porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho, como diz Paulo. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Homens experimentados recebem de Deus grandes desafios. Homens que ainda não são experimentados recebem de Deus estações que são difíceis. José, enquanto menino, foi colocado em cadeias. Paulo em prisões. Davi em desertos. Mesaque, Sadraque e Abednego em fornalhas. Daniel em covas. Para alguns de nós, olhar para isso é pensar que Deus se esqueceu de nós, mas para aqueles homens, para eles estava muito claro, isso é só um preparo de Deus para uma nova estação que Ele vai me colocar. Quando Deus pede para Abraão seu filho, Ele não queria o filho de Abraão, Ele queria testar o coração de Abraão, e quando o coração de Abraão foi aprovado, o legado de Abraão se estabeleceu. Milhares de anos depois falamos sobre os heróis da fé. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé é citada pela igreja até o fim dos tempos. Por quê? Porque homens que viveram o tempo do preparo, viveram o tempo da grandeza. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza não é uma opção, é a única opção. Fomos chamados por Deus para sermos grandes. Isso não é teologia da prosperidade. Eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de visão, eu estou falando de unção, eu estou falando de autoridade, poder de mando. O dunamis de Deus que foi colocado em nós, o poder explosivo que gera mudança, a autoridade de Deus que foi confiada a nós, a chave do reino, e aquilo que ligarmos será ligado, aquilo que desligarmos será desligado. A unção criativa, a forma pela qual Deus se revela para a criação, o poder criativo, Ele abre a boca e novas realidades se estabelecem, Ele libera uma palavra e novas realidades acontecem.
Bíblia diz que carregamos na nossa língua o poder de vida e de morte. Então, se você não profetiza, você está deixando de usufruir de parte do poder e autoridade que Deus te confiou. Se você não declara, você está deixando de usufruir de parte da autoridade, da palavra da fé que Deus te confiou. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza fala a respeito do nosso DNA profético, fala a respeito da nossa identidade nos céus, fala a respeito da nossa filiação. A Bíblia chama ele de leão da tribo de Judá. E você não precisa estudar muito a biologia para saber que filho de leão é leão. Então, caminhar em grandeza não significa você se moldar para caber no lugar, significa você só saber quem você é e andar à altura disso. Quando o leão chega no ambiente, ele não precisa se apresentar, todo mundo sabe quem ele é. Olha que interessante, o leão não é o animal mais rápido que existe, ele não é o animal mais forte que existe, ele não é o maior animal que existe, ele não é o animal mais pesado que existe. Mas quando o leão entra numa sala, todo mundo sabe que ele entrou. Se entrasse um leão aqui agora, quando você ouvisse o rugido dele, você ia procurar a primeira porta de incêndio, você ia sair correndo, sem olhar para trás. Quando a Bíblia nos chama para andar à altura da identidade que temos, significa que a gente vai perder menos tempo se justificando, a gente vai ficar no lugar onde Deus nos justifica. A gente vai perder menos tempo se esforçando, a gente vai ficar no lugar de descanso onde Deus faz por nós. A Bíblia diz que aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. A gente vai ficar se cansando menos para conquistar aquilo que pela fé a gente já recebeu. Caminhar em grandeza, irmão, faz parte da nossa identidade. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!